Salut a tous! Nesse vídeo vamos ver Zidane falando francês. Boom! Zidane é grande jogador de futebol francês. Ele já ganhou muitos títulos, por exemplo, a Copa do Mundo em 98. E além de jogar super bem, ele é muito gente boa. Ele é muito simpático. Então hoje vamos ver juntos Zidane falando francês, com a legenda, e depois eu vou fazer toda a tradução em português. E depois, como professor de francês nativo, eu vou te dar toda a minha opinião sobre o francês dele. E para terminar, o melhor conselho para aprender o francês sem fazer esforço nenhum. Vamos que vamos. C'est une victoire, c'est une belle victoire, c'est une victoire méritée, c'est une victoire où on a beaucoup travaillé. Je pense que voilà, c'est un match aller où on mérite notre victoire, mais bon, il reste un second match, il reste une... C'est une victoire, c'est une belle victoire, c'est une victoire méritée. É uma vitória. É uma vitória linda. É uma vitória que a gente mereceu. C'est une victoire qu'on a... É uma vitória que a gente... Où on a beaucoup travaillé, je pense que... Sobre a qual trabalhamos muito. Eu penso que... Voilà, c'est un match aller où on mérite notre victoire. É isso. É jogo de primeira mão com o qual merecemos a nossa vitória. Mais bon, il reste un second match, il reste... Mas enfim, ainda tem segundo jogo. Ainda tem... C'est une deuxième phase, donc faut être toujours vigilant. On est content de notre prestation, de ce qu'on a fait, et maintenant on va bien se reposer. Il reste une deuxième phase, donc il faut être toujours vigilant. Ainda tem uma segunda fase, então temos que ficar vigilantes. On est content de notre prestation, de ce qu'on a fait. Estamos felizes com a nossa prestação, com o que a gente fez. Et maintenant, on va bien se reposer. E agora, vamos descansar bem. Justement, elle montre beaucoup de choses, votre équipe, elle est capable de changer de système, d'intégrer des jeunes joueurs, elle vous plaît dans la manière dont elle progresse, dont elle évolue. Agora, o jornalista faz uma pergunta. Justement, elle montre beaucoup de choses, votre équipe. Precisamente, a sua equipa mostra muitas coisas. Elle est capable de changer de système, d'intégrer des jeunes joueurs. Ela é capaz de mudar de sistema, integrar jogadores jovens. Elle vous plaît dans la manière dont elle progresse, dont elle évolue. Você gosta dela na maneira com a qual ela progride, ela evolui. Oui, parce que tout le monde est concentré sur ce qu'on doit faire, c'est-à-dire que même s'il y a un changement, on se met très bien, enfin on se met tout de suite en place et on sait ce qu'il y a à faire en changeant de système, donc oui, c'est ça qui est très intéressant. Oui, parce que tout le monde est concentré sur ce qu'on doit faire. Sim, porque todo mundo está concentrado sobre o que temos que fazer. C'est-à-dire que même s'il y a un changement, em outras palavras, mesmo com uma mudança, on se met tout de suite en place et on sait ce qu'il y a à faire. A gente já se posiciona e sabemos o que temos que fazer, en changeant de système, mudando o sistema. Donc oui, c'est ça qui est très intéressant. Então sim, é isso que é muito interessante. Et c'est vrai que ce soir, dire même plus, il y avait la place de pouvoir même mettre encore plus de buts, mais bon, on va pas faire fine bouche, on est content de ce résultat. On maintient aussi notre porteria, en espagnol, pardon, à 0, enfin on prend pas de but, donc on est content. Et c'est vrai que ce soir, dire même plus, il y avait la place de pouvoir. E é verdade que esta noite, dizer mais ainda, houve a possibilidade de poder mettre encore plus de buts. Mais bon, on va pas faire la fine bouche. Fazer mais gols ainda. Mas enfim, não vamos reclamar. On est content de ce résultat. Estamos felizes com esse resultado. On maintient aussi notre porteria. En espagnol, pardon. A gente também preserva a nossa porteria. Em espanhol, desculpa. A 0. On ne prend pas de but, donc on est content. A 0. Non levamos gol. Então estamos felizes. Et puis il y a Ronaldo qui finit le travail, triplé ce soir. Bon, franchement, nous on sait plus quoi dire sur lui. Vous avez un truc à ajouter? Non, pas grand-chose. Comment vous accompagnez son évolution ces dernières saisons? Parce qu'il peut plus faire les mêmes efforts, il occupe plus forcément le même poste. Qu'est-ce que vous lui demandez? Non, mais il est capable de faire les efforts. Il faut qu'il fasse les efforts différemment. Il le sait de temps en temps. Voilà, de temps en temps, on arrive à pouvoir jouer aussi différemment. Et puis, il y a Ronaldo qui finit le travail. Triplé ce soir. E depois, tem Ronaldo que termina o trabalho. 3 gols hoje à noite. Franchement, nous, on ne sait plus quoi dire sur lui. Sinceramente, já não sabemos o que dizer sobre ele. Vous avez un truc à ajouter?
Non, pas grand-chose. Você tem alguma coisa para acrescentar? Non, pouca coisa. Non, sérieusement. Comment vous acompanhez son évolution ces dernières saisons? Non, sério. Como você acompanha a evolução dele estas últimas temporadas? Parce qu'il ne peut plus faire les mêmes efforts. Il n'occupe plus forcément le même poste. Qu'est-ce que vous lui demandez? Porque já não pode fazer os mesmos esforços. Já não joga no mesmo sítio. O que você pede para ele? Non, mais il est capable de faire les efforts. Non, mas ele é capaz de fazer os esforços. Il faut qu'il fasse les efforts différemment. Il le sait, de temps en temps. Voilà. Ele tem que fazer os esforços de jeito diferente. Ele sabe disso. De vez em quando. É isso. De temps en temps, on arrive à pouvoir jouer aussi différemment. De vez em quando, a gente consegue jogar de uma maneira diferente também. Et lui aussi, mais les efforts, il les fait. Et qu'il soit devant ou qu'il soit à gauche, ça change rien. Le seul truc, c'est que voilà, il s'aperçoit lui aussi que de temps en temps, bon voilà, on ne peut pas faire tous les matchs, mais voilà, quand il y a les matchs importants et quand il faut être là, ben voilà, il démontre encore une fois qu'on n'a pas grand-chose à dire sur lui, si ce n'est que c'est un monstre. Et lui aussi, mais les efforts il les fait. E ele também, mas ele faz os esforços. Et qu'il soit devant, qu'il soit à gauche, ça ne change rien. E ele pode jogar à frente, jogar à esquerda, é a mesma coisa. Le seul truc, c'est que voilà, il s'aperçoit lui aussi, a única coisa é isso. Ele percebe também que de temps en temps on ne peut pas faire tous les matchs, que de vez em quando não podemos fazer todos os jogos. Mais voilà, quand il y a des matchs importants et quand... Mas é isso, quando tem jogos importantes e quando, quand il faut être là, voilà, il démontre encore une fois quando tem que estar presente. É isso. Ele demonstra mais uma vez qu'on n'a pas grand-chose à dire sur lui, que não tem muita coisa por dizer sobre ele, si ce n'est que c'est un monstre, a não ser que ele seja monstro. Agora, antes de dar para você a minha opinião sobre o francês de Zidane e conselho ótimo para aprender sem fazer esforços, me fala em comentário qual é a imagem que Zidane tem na sua terra. Na França, ele tem uma imagem maravilhosa, mas em outros lugares do mundo eu não faço ideia e tenho muita curiosidade sobre esse assunto. Sobre Zidane falando francês, eu vou fazer uma observação parecida com a observação que eu fiz sobre Macron falando francês. Os dois falam de jeito diferente, mas tem uma coisa em comum. Ele tem jeito muito elegante para falar. Ele fala devagar, com muita tranquilidade. E aí, todas as frases que ele faz são muito claras. Aqui com Zidane, a diferença com Macron é que Zidane não preparou o discurso. Depois do jogo, com toda a pressão que ele tinha nesse momento, ele teve que falar em público sobre o jogo. Então ele tem várias hesitações, mas isso é normal. Ele tem que improvisar e exprimir todas as ideias que passam pela cabeça dele. E todas as frases que ele faz são bem construídas. E às vezes tem jogadores de futebol franceses que não têm um francês perfeito, mas não é o caso de Zidane. Ele fala super bem. Claro, ele conhece todo o vocabulário técnico sobre o futebol, porque é o trabalho dele. Mas sem falar sobre o trabalho dele, ele fala super bem. Eu acho muito agradável escutar discurso de Zidane. Então o meu conselho agora, se você quiser aprender francês, é usar todas as entrevistas de Zidane falando francês. Na internet hoje em dia tem muitas. Ele é famoso há muitos anos e já deu tantas entrevistas. No YouTube principalmente, você vai ter muitas opções. E como ele é nativo, vai ser jeito ótimo para você aprender francês, sem usar o jeito mais acadêmico e mais chato com os livros da escola. Conselho que eu sempre dou para os meus alunos: usar os recursos na internet para aprender francês. Filme, música, mas também vídeos e entrevistas em relação com as suas paixões. Conclusão: se você gosta de esporte ou gosta de futebol, usa as entrevistas dos jogadores de futebol franceses muito famosos. É assim que eu aprendi português. Então galera, sobre Zidane falando francês é só isso. Se você gostou do vídeo, deixa like enorme no vídeo. Me diga em comentário aqui abaixo do vídeo
qual é o assunto que você queria para o próximo vídeo. E não esquece de te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os novos vídeos. Para ajudar os seus amigos, compartilha o vídeo nas redes sociais. E se quiser aprender francês comigo, você pode receber agora mesmo o meu guia 100% gratuito que compartilha as melhores dicas para aprender o francês de forma super rápida. É só clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. E para mais dicas sobre a língua francesa, você pode me seguir no Instagram. Lá também eu menciono os comentários YouTube mais positivos que eu recebo. Muito obrigado pela sua atenção, muito amor para todos vocês, um forte abraço. Ciao. J'adore le football, mais surtout, j'adore Zidane. C'est une personne incroyable. À bientôt.